Mateus capítulo de número 5, a partir do verso de número 3, Jesus ele inicia o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente tem um sofisma na nossa mente de olhar para a vida de alguém e a partir do que ela possui, a partir do nível de intelecto, a gente olha para a pessoa e diz: essa pessoa é bem-sucedida. Quando Cristo ele diz: bem-aventurado os pobres em espírito, ele está desconstruindo toda uma ideia da nossa mente acerca do que o reino dos céus verdadeiramente valoriza. Nós, seres humanos, valorizamos as pessoas pelo que ela possui, pelo nível de intelecto, pelas suas posses, pelos seus bens. Só que Cristo está dizendo que o reino dos céus eles valorizam as pessoas que possuem a humildade de reconhecer que na força do seu braço, de que no nível do seu intelecto, nada que a pessoa é capaz de fazer é o suficiente para sustentar uma vida de relacionamento com Cristo. Porque somente através do Espírito Santo, somente através do dom gratuito que Ele nos deu, é que nós somos capazes de se achegar a Deus, sabe? De se achegar a esse reino. É somente através do Espírito Santo. E para que a gente receba o Espírito Santo, a gente precisa ter essa condição de humildade na nossa vida, de reconhecer que não é na força do nosso braço, que não é por muito fazer, que não é por muito falar, que não é por muito possuir. Nada disso. Nada disso é capaz de sustentar, de fazer com que a gente seja merecedor dessa graça. Fazer com que a gente seja merecedor de entrar no reino de Deus. Ele está dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Ele valoriza as pessoas que possuem essa humildade, esse reconhecimento de abrir mão, sabe, de coisas, de abrir mão de tudo para entregar o governo do seu coração para Cristo. Porque uma pessoa que é pobre em espírito, ela sabe que nela mesma ela não é capaz de sustentar uma vida de relacionamento com Deus. Ela precisa de algo a mais. Esse algo a mais é o Espírito Santo. Porque a gente só encontra direção na nossa vida, a gente só encontra um sentido na nossa vida quando verdadeiramente a gente entrega o governo do nosso coração para Cristo. E quando a gente entrega o governo do nosso coração para Cristo, aí é que a gente encontra direção. É aí que a gente encontra a paz de espírito, é aí que a gente encontra aquela paz que está escrita lá em Filipenses capítulo 4, que diz que a paz que excede todo entendimento, ela guarda os nossos corações. É a partir de a gente reconhecer que a gente é pobre em espírito, que em nós mesmos a gente não tem a capacidade de sustentar uma vida de relacionamento com Deus, que em nós mesmos nós não somos capazes de se achegar a Deus, nós não somos merecedores por aquilo que a gente faz, nós não somos merecedores por aquilo que a gente possui, mas é através da graça e através do reconhecimento, através dessa humildade de reconhecer que nada daquilo que a gente possui é capaz de fazer com que a gente seja merecedor de entrar no reino de Deus. Porque quem possui essa humildade, quem sabe que possui essa pobreza de espírito, entende que precisa de algo a mais para se chegar a Deus. Esse algo a mais é o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que a gente se achega ao reino de Deus. E para que a gente tenha o Espírito Santo, a gente precisa reconhecer essa nossa condição. A gente precisa aprender a entregar o governo do nosso coração a Cristo. A gente precisa aprender a viver na dependência do Espírito Santo, porque a verdadeira dependência ela gera gratidão. E quem reconhece essa condição de ser pobre em espírito não tem dificuldade em ser grato. É por isso que a gente só encontra a direção da nossa vida, a gente só encontra a paz que excede todo o entendimento
como é escrito lá em Filipenses capítulo 4, quando a gente entrega o nosso coração verdadeiramente para Cristo governar. Então, a gente só consegue se achegar a esse reino, entender esse reino, quando a gente é governado por Cristo. Quando a gente abre mão do controle da nossa vida e a gente entende a nossa dependência de Deus. Entende o quão é importante a gente viver uma vida dependente da palavra de Deus, dependente do direcionamento de Deus, dependente do direcionamento do Espírito Santo. Porque para que a gente entenda esse reino, para que a gente seja governado por Cristo, a gente precisa abrir mão do governo da nossa vida. Cristo ele só vai preencher o nosso barco se o nosso barco estiver vazio. Você lembra daquela passagem de Pedro, onde Pedro ele vai pescar durante uma noite toda e ele não vai pegar nada, e de repente Cristo ele chega ali na beira da praia e ele vai começar a pregar a multidão e ele pede o barco de Pedro emprestado. E o barco de Pedro vai estar vazio. Então, para que Cristo preencha o nosso barco, para que Cristo ele preencha a nossa vida, primeiro o nosso barco precisa estar vazio da gente mesmo. A gente precisa se esvaziar de nós, para que Cristo nos preencha. A gente precisa se esvaziar dos nossos achismos, dos nossos sofismas. A gente precisa desconstruir o nosso coração, para que Cristo ele possa, a partir daí, a partir do vazio, construir o reino de Deus, construir o governo dele no nosso coração. É por isso que Cristo ele diz que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque eles reconhecem essa condição, porque eles não têm dificuldade em abrir mão do governo da sua vida para entregar o governo para Cristo. É por isso que quando Cristo ele libera uma ordem para os discípulos, quando eles vão atravessar o mar da Galileia para chegar em Gadara, para que Cristo faça a obra dele ali, no meio do caminho, no meio do mar da Galileia, vai se levantar uma tempestade. E a Bíblia vai dizer que os discípulos eles estavam no controle do barco. Os discípulos eles estavam no direcionamento do barco, enquanto que Cristo ele estava deitado no travesseiro. E o que isso traz para nós? Uma ideia de que quando a gente está no controle do barco da nossa vida, as coisas elas tendem a dar errado. Mas quando a gente abre mão do governo do nosso barco e a gente entrega o governo do nosso barco para Cristo, a gente passa a viver a bonança, a gente passa a viver a paz. É por isso que quando os discípulos vão lá e acordam Jesus, desperta Jesus, Jesus acalma a tempestade. Então experimente sair da beira da praia já com a posição invertida. Deixa Cristo dirigir o seu barco e você coloca a cabeça no travesseiro, sabe? Deixa Cristo direcionar a sua vida. Reconheça a sua condição de pobreza em espírito, porque o reino de Deus ele valoriza isso. O reino de Deus ele não valoriza quem tem muitas posses, quem possui muito intelecto, quem acha que possui tudo, porque as pessoas que vivem nessa condição elas já receberam a sua recompensa. Mas aqueles que reconhecem a sua natureza, aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, aqueles que não têm a dificuldade de passar o governo da sua vida para Cristo governar, esses alcançam o reino de Deus. Esses são direcionados pela palavra, esses possuem verdadeiramente o Espírito Santo, esses verdadeiramente são direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem abre mão do governo da sua vida não tem dificuldade de ser grato. Quem entende que é necessário que só através do Espírito Santo a gente consegue alcançar esse reino, a gente consegue entender esse reino, não tem dificuldade em ser grato por aquilo que Deus ele fez através da sua morte na cruz do Calvário. E é essa vida de gratidão que Deus ele valoriza. É esse entendimento que vai fazer com que você alcance o reino de Deus, o reconhecimento de que você precisa de algo a mais, de que você precisa do Espírito Santo, que é só através do Espírito Santo que você consegue se achegar a Deus. Então é através dessa pobreza de espírito, é através desse reconhecimento, dessa humildade em você saber que você precisa ser governado por Cristo, que você vai conseguir ser um bem-aventurado. Então Cristo ele começa o Sermão da Montanha desconstruindo isso da nossa mente.
e fazendo com que a gente entenda que é só através desse reconhecimento, que é só através do Espírito Santo que a gente vai conseguir ser um bem-aventurado, que a gente vai conseguir ter essa bem-aventurança. Então, que você entenda isso, que você tenha esse conhecimento na sua vida, porque a Bíblia diz que a verdade ela nos liberta. A verdade ela nos liberta dos sofismas, dos nossos sofismas, a verdade ela nos liberta da contaminação do mundo, porque muitas das vezes a gente ouve coisas que são contrárias à palavra e a gente toma isso como verdade na nossa vida. Então a verdade da palavra ela desconstrói isso. A verdade da palavra ela desconstrói essa influência mundana na nossa vida. A gente fica muitas das vezes aprisionado por coisas que a gente ouve que são contrárias à palavra, coisas contrárias ao caráter de Deus, coisas contrárias ao fundamento da nossa fé. E a gente toma isso como verdade na nossa vida. E a gente fica preso a isso. E a gente vive uma vida vazia, a gente vive uma vida solitária. Só que existe um Espírito Santo, existe uma paz, existe um algo a mais que Deus ele já liberou sobre a sua vida. E é através do conhecimento dessa palavra que você vai tomar posse disso. Deus abençoe a sua vida.